Olá, eu sou o professor Rodrigo Belmonte e hoje a gente está aqui nos estúdios do LAC Concurso para conversar sobre direito constitucional. Nós vamos falar sobre o artigo 18 da Constituição da República. O LAC está regravando todo o curso de constitucional e essa é uma matéria do artigo 18 que vai ser toda regravada. Toda a Constituição vai ser regravada, um controle de constitucionalidade novo, mas hoje a gente fala da organização político-administrativa, aula número 7, aula sobre justamente artigo 18 e artigo 19 da Constituição Federal, quando a gente fala da organização do Estado, da sua formação dos municípios, o Brasília, o que é Brasília. Hoje a gente conversa exatamente sobre esses pontos. Vamos lá? Então é o seguinte, da organização político-administrativa dos artigos 18 e 19 da Constituição da República, o que é que nós vamos encontrar por lá? Uma macro-organização do Estado brasileiro. Aqui eu já tenho um ponto fundamental para você ficar ligadíssimo, porque você estudou o artigo 1º da Constituição e verificou que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de quem? Estados-membros, Distrito Federal e municípios. E aqui no artigo 18 eu tenho a organização político-administrativa contando com a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Já vou te dar uma dica de cara por que isso é diferente. Olha só, no artigo 1º da Constituição Federal de 1988, nós temos ali a figura do Estado. Esse Estado que está aqui é o que nós chamamos de República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Esse Estado aqui é o que nós chamamos de Estado soberano. E aqui a formação desse Estado soberano, que é uma federação indissolúvel, ele é formado pelos Estados-membros da federação, pelo DF e pelos municípios. Belezinha? Sussa, tranquilos? No artigo 18 da Constituição Federal de 1988, eu não vou falar da formação do Estado como ente soberano, como figura independente. Eu não vou falar da República Federativa do Brasil. Na verdade, eu vou falar da organização político-administrativa. Então agora eu não estou falando do Estado, mas eu vou começar a falar das pessoas jurídicas de direito público interno, que nós vamos conhecer logo como administração pública. É por isso que nessa formação constitucional, nesse dispositivo constitucional, a gente tem a União. E perceba que o U da União aqui é um U maiúsculo, diferente da União quando aparece aqui no artigo 1º que fala de união, de liga, de formação indissolúvel. Aqui eu tenho a União, eu tenho os Estados-membros, tenho DF e municípios como entes vinculados à organização política. São pessoas políticas, mas também são pessoas jurídicas de direito público interno, que vão, na verdade, ser apresentadas no futuro, breve, dentro da Constituição, como administração pública. Então, o artigo 1º fala da formação do Estado brasileiro como Estado soberano. Aqui eu vou conhecer aqueles que formam a estrutura da administração pública. Isso aqui vai ser foco de estudo aprofundado onde? Lá na administração pública, artigo 37, e depois lá no direito administrativo. Enquanto que isso aqui é estudo de Estado, é estudo da República Federativa do Brasil. São conceitos diferentes, são situações diferentes e você tem que saber para a sua prova de concurso público, porque senão você vai ficar vacilão, né? Não só para a sua prova de concurso público, mas também para a sua prova de OAB. Tem muita gente boa por aí que acha que o Estado brasileiro é formado pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. É até compreensível isso, né? Mas o que é a União faz parte, na verdade, dessa organização político-administrativa. Ela não faz parte da formação do Estado brasileiro, tá? E a gente vai entender um pouco mais agora, nessa aula.
Não se tratam de regras referentes à formação do Estado brasileiro, conforme está no artigo 1º da Constituição Federal. São regras de organização da administração do Estado brasileiro. Perceba que é uma diferença significativa. Aqui eu estou falando de um Estado, estou falando do Estado como pessoa jurídica de direito internacional, independente e soberano. Ao passo que no artigo 18, eu estou falando da estrutura administrativa do país e da sua organização. Essa estrutura administrativa interna, a União faz parte. Na formação do Estado brasileiro, a União não faz parte, tá bom? No artigo 1º, a previsão apenas de estados, membros, Distrito Federal e municípios. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil é composta pela União, estados, DF e municípios. Isso é o que nós temos no artigo 18 da Constituição Federal. Na formação da República Federativa do Brasil, temos um Estado soberano. Essa é a grande diferença. Enquanto que aqui na organização político-administrativa, nós teremos unidades autônomas. Pô, cabeça, mas e soberania e autonomia não é a mesma coisa? Não, meu amigão, não é a mesma coisa. Autonomia e soberania são conceitos jurídicos e constitucionais diferentes. Vou te mostrar aqui, vamos lá, vamos dar uma revisão rapidela, né, nesse assunto aí, porque isso é assunto já estudado no artigo 1º da Constituição, mas vamos lá. Olha só, soberania é diferente de autonomia. A soberania é uma característica do Estado. Soberania é uma característica do Estado. Belezinha? Tranquilos? Sussa? Ao passo que a autonomia, ela é uma característica, a autonomia, ela é uma característica das unidades federadas. A soberania me indica igualdade internacional. Igualdade internacional. Ao passo que a autonomia me garante a igualdade interna. Isso é muito diferente. Unidades federadas são dotadas de autonomia. Estados independentes são dotados de soberania. A autonomia é uma característica da igualdade interna entre estados, municípios e DF, ao passo que a soberania é uma igualdade internacional entre estados soberanos. São situações bem distintas que incidem em planos jurídicos bem distintos. Quando eu falo em autonomia, tem uma palavrinha mágica que eu tenho que lembrar. Tríplice capacidade. Na verdade não é uma palavra, né, cabeça? É uma expressão. Tríplice capacidade. O que é a tríplice capacidade? Auto-administração. Auto-legislação e auto-governo. São características de unidades federadas dotadas de autonomia. Conseguem fazer a própria administração pública, produzem a própria norma e escolhem o próprio governo. Todas as unidades federadas são portadoras de autonomia. Então, quando a gente estuda no artigo 18, o estudo é focado nisso, na autonomia das unidades federadas. O estudo do artigo 1º da Constituição é focado na soberania. Aliás, a soberania é fundamento da
República Federativa do Brasil. Belezinha? Sussa, tranquilos? Lembrou de tudo isso agora? Então vamos dar continuidade nas nossas aulas, na nossa aula do artigo 18. Gostou? Dá um print na tela e guarda para o seu estudo aí, porque esse aí não vai estar no material, né? O cabeça ainda não dá conta de desenhar desse jeito no PowerPoint, né? Vamos lá, vamos fazer aqui a nossa explicação, a nossa interpretação do artigo 18 para que você fique afiadíssimo para a prova e desosse ela, sem dó nem piedade, né? Vamos lá. Você está assistindo agora, meu amigão do Periscopo, você está assistindo agora a primeira parte dessa aula do artigo 18, da regravação do artigo, na verdade, regravação de todo o curso de Constitucional. Belezinha? Sussa? Então vamos lá. Em relação à União, Estado, Distrito Federal e municípios, vige o princípio da autonomia. A autonomia é baseada na tríplice capacidade: a autoadministração, autogoverno e autolegislação. Há quem chame tudo isso, e está correto, chamar de auto-organização. Auto-organização. Também não tem problema, eu posso chamar todo esse conjunto de características de auto-organização. Mas é importante saber que a auto-organização inclui a auto-administração, o autogoverno e a autolegislação, que é o que a gente conhece como tríplice capacidade. Por favor, meu amigão, passe aquela canetinha marca-texto aqui, ó, no tríplice capacidade, dê destaque para essa informação. Anote aí no seu material de apoio a auto-organização, porque isso pode cair na tua prova. E muitas vezes por causa de um sinônimo desse você perde uma questão simples e o teu concorrente ele vai saber o sinônimo, ele não vai perder essa questão. Uma questão perdida são 100, 200, 250, 300 posições para trás, né? Então olha só, o esqueminha bacana, né? O cabeça consegue dar os pulos dele no desenho aqui no computador, né? Vai chegar um dia que eu vou conseguir digitalizar tudo que eu desenho aqui, vou colocar nos slides, né? A gente chega lá, vamos lá. Quando eu falo em autonomia, eu falo em autogoverno, autoadministração e autolegislação. Autolegislação, produção legislativa própria. Estou falando de Assembleia Legislativa, Câmara Distrital e Câmara de Vereadores. Quando eu falo em autoadministração, estou falando de administração própria. Estou falando da administração pública, chefe do executivo, presidente da República, governador, governador do DF, prefeitão. E autogoverno, governo próprio. Autogoverno tem tudo a ver com intervenção, exatamente. Tem intervenção lá do artigo 36 da Constituição Federal. Então, lá na intervenção, eu elimino o autogoverno, eu afasto o chefe do Executivo Estadual quando eu tenho uma intervenção federal, por exemplo. Então, eu vou, com a intervenção, fazer uma violação da autonomia. Percebe como o texto constitucional ele é todo interligado e você não pode jamais estudar a Constituição com um foco isolado. Vou estudar só o artigo 18. Não vai render. Você tem que estudar a Constituição de forma sistemática, tá legal? Beleza? Algumas informações bacanas que eu quero que você anote, isso é muito importante. Quando eu falo em autoadministração ou administração própria, o que é que vem à sua mente? Função típica e função atípica, tá lembrado? Olá, meus amigos, minhas amigas, quero convidar você que está se preparando para o concurso do Colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Nós aqui do Lá Concurso preparamos um super curso para você, uma super preparação para você ficar competitivo. São mais de 220 horas, de aula, aborda todos os pontos do edital. Nós temos uma programação de atualização do site, principalmente das legislações específicas para você gabaritar. Sabe quanto custa tudo isso? Apenas 10 mensalidades de R$ 25. 10 mensalidades de R$ 25, você vai assistir o restante dessa videoaula e mais o nosso curso completo e ainda o nosso projeto pedagógico vencedor chamado de Personal Coach. No Personal Coach você vai ter uma meta todos os dias e papo reto, se você cumprir essa meta, se você seguir as nossas orientações, eu tenho certeza absoluta que lá no dia da prova, no dia 10 de setembro, você estará competindo por vagas, você estará
altamente competitivo, tá certo, meus amigos? Ah, olha só, você gostou dessa videoaula? Isso aqui é só uma pequena demonstração, tá? Pequena demonstração, colocamos apenas 50 aulas nossas, não foram aulas inteiras, foram aulas aí fracionadas no YouTube. São mais de 220 aulas que nós temos à sua disposição no site do LAC Concursos, tá certo? Se você quer o material de apoio dessa videoaula, então clica aqui embaixo, material de apoio, você pode baixar, pode fazer o seu download gratuitamente no site do LAC Concurso, tá certo? Ó, meus amigos e minhas amigas, espero vocês. Venham estudar conosco, Colégio Pedro II, 10 de 25. Você não vai se arrepender. Você vai ficar fã de carteirinha do LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau!